Olá, pessoas, né? Hoje é dia 26 de junho de 2021. Eu gosto de fazer algumas reflexões sobre a atual conjuntura do nosso país e o que eu posso dizer é que atualmente existe em tramitação no Congresso Nacional, nas comissões legislativas federais, né? Um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 32. A PEC 32 visa fazer uma reforma administrativa no serviço público do Brasil e vai mudar muita coisa, né? Podemos criticar especialmente, né, o aspecto da estabilidade do servidor público, né? Bom, estabilidade no serviço público tem uma função, né? A função é, vamos colocar um exemplo do tipo, o delegado de polícia tem que investigar o filho do Bolsonaro, né? Um dirigente da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro, né? Por crimes, por exemplo, hipoteticamente, de lavagem de dinheiro e organização criminosa, né? E aí o delegado começa a investigar e aí ele é retirado dessa investigação. E aí coloca-se outro diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Bom, estabilidade no serviço público serve para quando você começa a investigar o filho de uma pessoa poderosa e rica, você poder desempenhar o papel de investigador, de delegado e, de fato, poder apurar se existe ou não existe um crime e quem que é o autor desse crime. Com a reforma PEC 32, isso vai ser atacado frontalmente. A gente pode pensar num outro exemplo, como, por exemplo, uma pessoa que é um agente da vigilância sanitária que vai em um matadouro de bois e lá ele verifica que aquela empresa está colocando em risco a saúde pública porque o armazenamento da carne é inadequado, tem carne podre, tem práticas que não são de acordo com os protocolos de higiene, né? Aí aquele funcionário da vigilância sanitária vai falar, eu vou multar essa empresa, né? Normalmente a empresa, num caso desse, é uma pessoa rica, né? Dono de fazendas, de bois, né? Enfim. Aí o que vai acontecer se esse servidor não tiver estabilidade? Ele vai ser demitido. Uai, mas e agora? A gente vai ter que comer carne podre? Sim, porque o dono do matadouro, ele ganha dinheiro tendo vendendo carne podre para você. Foda-se a sua saúde. O empresário é o mais importante, o dinheiro é o mais importante, né? E a gente vê isso, essa marca, né, desse neoliberalismo escravocrata, cristão racista, totalmente louco da cabeça. A gente vê isso no governo Bolsonaro do início ao fim, né? Tipo assim, é muito engraçado mesmo. Assim, o complicado é que mata também um monte de gente, né? Isso inclui do tipo umas 3 pessoas, ou 4, 5, 7, 10, 100 mil, 150 mil, 200, 300 mil, 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas morreu nesse negócio dessa pandemia do Covid-19, né? E aí você vai ver, mas por quê? Foi por causa do negócio chamado negacionismo hermético, né? É aquele negócio assim, cara, o cristão, ele faz de tudo para manter a fé dele, inclusive negar a realidade. Então se o cara vira e fala assim, olha, Deus vai resolver, foda-se esse negócio de imunização, de vacina, né, de ciência, né, manual de farmacologia, sabe? Pra quê? A gente tem fé, a gente tem Deus, a gente tem a Damares, né? E não é a primeira vez que a gente envolve cristianismo e política, sabe? Na verdade, a primeira Constituição do Brasil tinha o catolicismo como religião oficial de Estado, né?
O problema é que essa receita de teocracia, né, do tipo de misturar religião com política, isso é muito antigo. Se você for ver a época medieval, né, foi toda dominada pela teologia cristã, né, e nada se falava ou se fazia, nem serviço público, nem serviço privado, nem coisa nenhuma, que não tivesse Deus no meio, né? Esse período histórico ficou conhecido como a Idade das Trevas, né? Então, assim, você gosta de Deus, você tem seu amigo imaginário, beleza, mas evita matar 500 mil pessoas, entendeu? Evita fazer cruzadas, por exemplo, né? Que foi uma empreitada militar cristã contra os árabes, né? E matou um monte de gente, né? Evita, por exemplo, fazer a caça às bruxas, né? Que foi uma coisa muito bizarra que aconteceu nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas falavam, olha, tem bruxa, tem bruxa, tem bruxa, tem bruxa, tem uma mulher andando com um gato preto ali, é bruxa. Eles matou um monte de gente por causa disso, sabe? Por quê? Porque o gato era preto. E porque a Bíblia era o livro mais importante. E as pessoas falaram, olha, para conservar a nossa religião, para conservar Deus e o bem, a gente vai matar um monte de gente inocente, né? E assim, poxa, cristianismo e genocídio tem um feeling assim um com o outro, sabe? Não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente pode citar a Inquisição, né? A Inquisição matou muita gente de um jeito muito cruel, né? As pessoas eram mortas mediante tortura, né? Em julgamentos que começavam por um negócio chamado verdade sabida, né? Verdade sabida era tipo assim, não existe presunção de inocência do réu. Você é um pecador, você é um herege, a gente vai te pôr na fogueira e vai te queimar mesmo. E não vai ter ampla defesa, não vai ter contraditório, não vai ter devido processo legal e vai ter a Bíblia, né? E, pô, isso aconteceu um monte de vezes, né? Tomás Torquemada, por exemplo, na Espanha do século 12 ou 13, né? Ele foi um cara que matou pessoalmente mais de 2.000 pessoas na fogueira. E aí, quando ele ficou velho e doente, eles falaram assim, e aí, qual que é a reflexão que você faz no total da sua vida? Ele falou, eu queria ter matado mais, porque eu estava matando em nome de Deus, né? Isso é super perigoso, sabe? Tipo, é a mesma coisa dos fanáticos religiosos aí do Oriente Médio que explode, coloca cinto cheio de bomba e vai no mercado e explode, enfim. Então, assim, o governo Bolsonaro é marcado por esse traço da ignorância, sabe? A militância bolsonarista é marcada por esse traço do tipo assim, olha, vai para Cuba, né? Olha, para a pessoa que vira para mim e fala vai para Cuba, a primeira coisa que eu tenho para dizer para ela, eu não voto no Lula em 2022, muito menos no Bolsonaro, né? E outra, Cuba é um país estrangeiro e você mandar alguém para Cuba de uma forma autoritária é uma pena de desterro, né? De degredo. Esse país é tão meu quanto o seu, tá bom? Nasci aqui, de sangue e de solo, brasileiro. Então, você não deve fazer a falta de educação de simplesmente falar assim, você que é igual a mim, eu estou te mandando para um país estrangeiro como uma forma de penalizar você, né? Isso é uma tremenda de uma falta de educação. Mas o bolsonarista, ele não é só aquela figura que ele é mal educado e ele se sente no direito de ser mal educado. Ele também é potencialmente violento, né? O armamentismo é uma característica do governo Bolsonaro. E o autorismo um autoritarismo populista, eu acho que seria o adjetivo melhor para caracterizar o que aconteceu, né, em 2018. E a gente percebe que assim, só piorou, né? A gente vê que o Brasil teve uma guinada para a direita, né? E nessa guinada para a direita, a gente pegou a CLT na época do governo do Temer e tirou um monte de direitos trabalhistas. O projeto inicial tirava aquela partezinha, aquele detalhezinho de mulher grávida não deve trabalhar com elementos químicos perigosos e também não deve trabalhar com material radioativo. Inicialmente o Temer, a proposta da reforma da CLT tinha até isso. Então, tipo assim, se uma mulher for lá e trabalhar com produtos químicos perigosos e ela estiver grávida e o filho nascer com sérias sequelas mentais e físicas, aquilo ali é só trabalho mesmo, sabe? Aquilo ali é do tipo uma relação de trabalho normal.
A gente não deve levar em consideração se a mulher está grávida e trabalhando com agentes químicos perigosos. Lógico que essa parte aí caiu no debate do Senado e tal, a pessoa falou, olha, isso aqui a gente precisa proteger a criança e a gestante, né? Então não vamos deixar ela trabalhar com material radioativo e nem com material químico perigoso, né? Mas a ideia inicial não era essa não, a ideia inicial era que a gestante tinha sim que trabalhar com radiação e foda-se, isso é só trabalho normal, tudo é do jeito que deveria ser, né? Se a gente voltar à escravatura e acabar com qualquer tipo de proteção ao trabalho, isso é só Deus, Bolsonaro e tá tudo normal. E a PEC 32 ela vem nesse sentido. Eles destruíram os direitos da CLT e agora eles querem destruir os direitos e destruir as prerrogativas funcionais do funcionalismo público. E detalhe, essa reforma não fala nada sobre tipo assim, pô, o presidente pode viajar de avião para um lado para o outro infinitamente. Não fala nada sobre isso, né? Do tipo, o Legislativo Federal pode ter 1 milhão de cargos comissionados. Não fala nada sobre isso. O Legislativo Federal tem que pagar um auxílio paletó de 5 mil reais para um cara que ganha 30 mil porque ele não consegue comprar uma cueca, uma gravata, uma porra de uma roupa para ele trabalhar. Essa parte, a reforma administrativa não fala nada sobre isso, entendeu? Então assim, isso é uma impropriedade abominável, isso é uma excrescência, né? Isso é uma exuberância de idiotismo, né? E a gente não deve mesmo deixar o Bolsonaro ficar fazendo esse tipo de coisa, né? E assim, poxa, como é que chegamos nesse lugar? Como é que o Brasil conseguiu, tipo assim, ter a segunda pior resposta da pandemia do planeta e ter gente que fala, não, eu defendo o Bolsonaro porque ele é uma pessoa muito boa, né? Ele não matou sua mãe numa pandemia, não, né? Tipo, se não fosse a negligência do governo federal, as pessoas teriam recebido vacina mais cedo e a gente teria uma quantidade menor de mortos, né? E assim, pô, a gente precisa dizer isso, né? A gente precisa rejeitar Lula e Bolsonaro em 2022. Isso é muito importante, né? É muito importante mesmo. Os dois são ruins, né? E são testados de ruim, né?